Via Justiça de hoje, os juizados especiais no Brasil. Decisão recente do STJ considerou os juizados especiais competentes para execução de multas superiores a 40 salários mínimos, que é o valor máximo de alçada para proposituras de ações nestes juizados. Participam do programa a juíza Karen Lavoura, do Juizado Especial de Santa Luzia, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e a juíza Fabiana Silva, cooperadora das varas de Santa Luzia. Qual é o valor médio que predomina nas ações propostas nos juizados especiais, doutora Fabiana? Isso varia muito, Carlos. A gente vai passeando entre essa alçada de 40 salários mínimos. Então, isso vai depender muito do tipo de ação que é proposta. Então, por exemplo, demandas em massa, como telefonia, como extravios de bagagem, inclusive, que é um tema muito interessante por causa dos juizados dos aeroportos. Então, isso vai variar muito. Não existe, assim, um valor médio, mas é entre aí. Normalmente, quando a pessoa ingressa, ela está dentro dos 20 salários mínimos, que não precisa de advogado. Daí a procura pelo juizado especial. Então, é mais ou menos por aí. Doutora Karen, quais são as principais características dos juizados especiais cíveis? Os juizados especiais cíveis, eles são regidos pelos princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da celeridade e da economia processual. Então, todo o procedimento, ele foi pensado de uma forma a facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Isso começa com a propositura da demanda. Uma vez que o juizado admite a propositura de ações com valor de alçada de até 40 salários mínimos, sendo que quando esse valor não atingir 20 salários mínimos, a parte não precisa nem mesmo de um advogado. Ela pode procurar o próprio juizado, lá vai ser feito o pedido por meio de uma atermação e esse pedido já chega diretamente ao magistrado. Além disso, não há condenação, não há a necessidade de pagamento de custas, de despesas processuais, como regra, na primeira fase, sendo somente imposta essa necessidade se houver a interposição de um recurso. E quanto tempo demora uma ação nos juizados cíveis hoje? Como média, a gente calcula por volta de 90 dias. É muito difícil você precisar qual o tempo total de uma ação, uma vez que vai depender da natureza da ação, vai depender também de algumas causas, como a facilidade de se localizar o réu ou não. O próprio procedimento, ele imprime, ele coloca, né, algumas situações em que você facilita a chamada do réu ao processo, através mesmo de ligações, ou fax, ou mesmo na chamada, na trazida das testemunhas, mas, dependendo do caso, isso pode ou não atrasar o andamento do processo. É importante lembrar também que essas características do juizado especial, da celeridade, da informalidade, oralidade, em nada prejudicam a qualidade do serviço prestado, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, mas é rápido demais, é informal demais, devido à grande burocracia que existe na justiça comum. Mas isso em nada, em absolutamente nada, prejudica na qualidade da prestação jurisdicional dos juizados especiais. E as características serão as mesmas para os juizados especiais criminais? Seriam as mesmas características, né, doutora Karen? A única diferença é em relação ao procedimento. Uma vez que nos juizados especiais criminais, esse procedimento ele é dividido em duas fases. Uma primeira fase, que é extraprocessual, em que, desde que o autor do fato seja primário, tenha bons antecedentes, ele vai poder fazer tanto uma composição civil dos danos, quanto uma transação penal, né, desde preenchidos os requisitos, que seria um acordo com o Ministério Público, que é o titular, como regra, da ação penal. Então, nessa primeira fase processual, extraprocessual, o processo ainda nem existe. O juiz tão somente recebe o IMPO, né, que é o auto de infração do menor potencial ofensivo, que são aquelas infrações que têm pena combinada máxima em abstrato de até 2 anos, ou as contravenções penais, e ao receber o auto de infração, o juiz já designa uma audiência preliminar, e nessa audiência preliminar, se o autor do fato preencher os requisitos, a ele vai ser oferecido esse benefício. E lá nos juizados especiais criminais, o tempo da ação é o mesmo
dos juizados cíveis, de 90 dias? Quando ocorre essa fase extraprocessual e é realizada uma composição civil dos danos, uma transação penal, é muito rápido o procedimento, porque, como a doutora Karen bem falou, sequer é instaurada a ação penal. Ela termina ali. Quando não há esse tipo de acordo com o Ministério Público, lembrando que esse acordo não gera antecedentes, não gera reincidência, não gera maus antecedentes, aí o processo vai, aí dependendo da complexidade, da pauta de audiência, durar um pouco mais. Não há uma assunção de culpa ao aceitar, né, uma transação penal ou até mesmo o benefício da suspensão condicional do processo. Fica aquela curiosidade, como que se situam as conciliações nos juizados especiais? O maior número é de conciliações ou é de julgamentos? De condenações? Apesar de dever ser privilegiada a realização das conciliações, ainda nós temos uma média de 50% de condenações por meio de sentença e 50% de acordos realizados através dos núcleos de conciliação e até mesmo em audiências de instrução e julgamento. Isso seria um dificultador, então, porque o ideal seriam as conciliações. Sim, né? É bom ressaltar hoje que o que a gente tem visto hoje na prática, né, doutora Karen, que os advogados hoje têm uma formação para o litígio. Os advogados hoje, eles têm que pensar com os olhos do juizado especial. Então, primando mais pela conciliação, pela formação de acordos, até pela própria filosofia dos juizados especiais. Então, uma mudança na cultura, né, das grandes empresas, das telefonias, de empresas aéreas. Então, essa mudança cultural ela é muito importante para fazer valer os princípios norteadores do juizado especial. Quer dizer, Com então, certeza. pelo que a senhora está falando, as grandes empresas evitam conciliar, seria isso? Um pouco, elas se tornam um pouco resistentes com medo disso fazer com que as pessoas ingressem no judiciário para buscar esses direitos. Então, elas entendem que fazendo conciliações, elas fomentam esse tipo de demanda, o que na verdade não é isso que acontece. O Via Justiça faz agora mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.